Federal. Inclusão faz todo sentido. Aprenda a conviver melhor com quem é diferente de você. Meu nome é Cristiane, eu fiquei cega aos 15 anos. Quando a pessoa for me conduzir, não precisa puxar nem pela mão, nem pela bengala. Deixa que eu coloque a mão no seu cotovelo ou no seu ombro. Se você não sabe meu nome, você pode tocar na minha mão e perguntar para mim. Inclusão social. Na TV Gazeta tem. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. (16 de janeiro de 2013). Chinês de Zhao deve ser a grande novidade do Corinthians para o primeiro jogo do campeonato contra o Paulista em Jundiaí. Contratação mais cara da história do Santos, Montijo estreia daqui a pouco no amistoso contra o Barueri no Pacaembu. São Paulo empata com o Red Bull, mas os titulares não vão bem no segundo jogo da pré-temporada. Às vésperas das eleições para presidente, dirigentes do Palmeiras divergem sobre uma possível contratação do argentino Riquelme. Na Copa São Paulo, o Verdinho vence e garante classificação para a próxima fase. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite! O assunto Juan Román Riquelme agita os bastidores do Palmeiras. Mesmo às vésperas de deixar o comando do clube, o presidente Arnaldo Tironi insiste na contratação do argentino e tenta uma nova investida com mais uma proposta. Parte dos dirigentes e integrantes do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, não apoiam a decisão do mandatário. No Mesa Redonda do último domingo, ele já havia sinalizado o interesse em contar com o jogador para esta temporada. O senhor teria sondado o Riquelme e os valores oferecidos teriam sido vetados pelo COF. Ou seja, o COF não aceita pagar ao Riquelme o valor X que ele pediria para vir jogar. O COF colocou de uma certa... Por exemplo, o que o COF quer? Para você contratar um jogador, você tem que ter o dinheiro. Sim. Mas o Palmeiras não tem o dinheiro. Tá certo? Foi feita alguma proposta para o Riquelme? Foi feita uma sondagem, uma consulta. Eu acho que quando você faz uma proposta, o jogador não vai aceitar a proposta que você quer. Então eu fiz uma consulta, só que não veio os números para nós, o que o Riquelme gostaria de ganhar. A única coisa que foi falada pelo representante do Riquelme, que ele tem um salário no Boca, que ele não viria por esse salário, ele viria por mais, ele não viria jogar no Palmeiras pelo salário que ele... Aí o Boca entrou no meio do negócio, o negócio parou, esfriou, né? E realmente a gente andou tentando viabilizar a contratação do Riquelme, ela não está totalmente descartada. Representantes do Riquelme disseram que ele estava acertando com o Palmeiras, ou não estava, não importa, o presidente disse que não ainda, mas deu um número lá, $200 mil mês. Multiplica por 2, R$400 mil. Então, esse foi o número, primeira página do jornal dentro disso, da presidente? Argentina. Olha, esse era um valor em cima de produtividade. Certo, mas então chegaria a esse valor em cima de produtividade. Certo. Não é que seria um valor... Esse salário é um salário viável para o Palmeiras? Em cima da produtividade do jogador. O que é a produtividade? Explica. Tem que jogar 70%, 80% dos jogos. Certo. Até eu me coloquei à disposição para ir lá, se precisasse conversar, mas eu senti que tinha alguma coisa, algum boi na linha, não sei o que aconteceu. Mas o senhor não considera encerrado esse assunto? Tudo que possa ser um bom negócio para o Palmeiras, uma oportunidade, o Palmeiras vai estudar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e essa novela hoje teve mais um capítulo e o Palmeiras estava realmente disposto em contratar o Riquelme, e pelo que consta de bastidores, o Palmeiras fez uma nova proposta para o meia
argentino, uma proposta em torno de R$400 mil mensais, não tem essa história de produtividade, por um contrato de 3 anos. Inclusive, existe a expectativa de que dirigentes do Palmeiras vão até a Argentina conversar com o Riquelme, de repente já levem até a camisa, o contrato para ele assinar e que ele possa, de repente, já ser anunciado nos próximos dias, amanhã ou depois. Essa é a expectativa, mas não existe nenhuma unanimidade no clube, Chico, em relação à eficácia da contratação do Riquelme. Muitos entendem que é uma boa contratação, outros nem tanto, levando em consideração a idade, 35 anos, um contrato por 3 anos, muito dinheiro, no entender de muitos conselheiros palmeirenses. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Juliana. Boa noite. E aqui da Ju, né, para ficar mais fácil. Boa noite, telespectador. Eu sou totalmente contra o que o Celso falou. Grande contratação do Palmeiras, tomara que aconteça e tomara que se realize. Sabe por quê? Porque o palmeirense precisa de esperança. Precisa de alguma coisa que mude a cara Não, mas eu não me opus à contratação, não. Não, sim. Eu só revelei o que estava acontecendo nos bastidores. Depois, se você quiser, eu posso dar a minha opinião a respeito. Não, eu quero ouvir, lógico. O palmeirense quer ouvir a sua opinião. O torcedor palmeirense hoje é um cara sem esperança, é um cara sem alegria, é um cara triste, porque caiu para a segunda divisão e sabe que vai ser muito difícil ganhar a Libertadores. Então, é um cara chateado com a vida, mal dizendo, como dizia o Chico Buarque de Holanda, né? Olhando de lado e falando para o chão, né? Brigando com o chão, o cara está brigando com o chão, quer dizer, está cabisbaixo. Então ele precisa de uma esperança. E o Riquelme é essa esperança. Então vale qualquer coisa. Aliás, se o meu querido Arnaldo Tironi fizer isso, e ao qual eu no domingo chamei de puro, é um homem puro. Hoje de manhã ele acordou, deu um estalo na cabeça dele, ele pegou a camisa do Palmeiras, pegou o financeiro dele, o cheque do Palmeiras e falou assim, eu vou lá e vou meter essa camisa no Riquelme. Olha como o Riquelme fica bonito com a camisa do Palmeiras, gente. Olha que coisa linda o Riquelme com a camisa do Palmeiras. Por que acabar com esse sonho palmeirense? Tá certo o Arnaldo Tironi, entrega o cargo lá em cima. Já caiu para a segunda divisão, ele não queria cair para a segunda. Deixa o Riquelme com a camisa do Palmeiras, Magrão. Deixa aí, esse é o sonho do palmeirense, um ídolo, um dos maiores meias do futebol mundial de todos os tempos, no mesmo naipe de Maradona, de Messi. Por que não vestir a camisa do Montijo, né? Até melhor que o Montijo. Por que não vestir a camisa do Palmeiras? Tá certo o Arnaldo Tironi. A única coisa boa que ele fez em toda a gestão dele foi contratar esse cara. Não é o Valdívia, não. Esse é diferente do Valdívia. O argentino tem vergonha na cara. O argentino vai lá e briga, quebra o pau, quer ganhar, luta até cair, luta até a morte. Se for morrer em campo, o cara morre, mas ele está lá. É diferente, é um perfil diferente. Então, eu acho que o Palmeiras precisa disso. Então, disse que é 400 mil, que nem disse o Celso, a informação dele é o que está circulando, mas até onde eu sei, é por produtividade. Ele vai, se ele jogar 70% a 80% dos jogos pela camisa do Palmeiras, ele ganha isso por mês. Se ele jogar menos que isso, uma contusão, uma recuperação, o salário cai bastante. Então é por produtividade que ele vai ganhar. Eu acho correto. É o que o Corinthians fez com o Ronaldo e deu certo. Então vamos parar de ter medo de arriscar. O Palmeiras precisa arriscar. Já está no fundo do poço. O Palmeiras vai cair para onde? O Palmeiras não tem mais para onde ir. Então tem que se levantar e se levantar como uma fênix. Com um cara com vergonha na cara, e o Riquelme vai ser esse cara. Tenho certeza disso. Ele esteve aqui no Mesa Redonda, no troféu Mesa Redonda, nos surpreendeu. Naquela época o Santos queria o Riquelme, porque ele tinha vendido o Ganso, e ele estava alegre e feliz com essa proposta do Santos. Aí o Santos optou pelo Montijo, fez um rolo lá com o Cruzeiro, e acabou deixando o Riquelme para lá. E está certo o Riquelme, vem para São Paulo, é perto de Buenos Aires, dá para ele pegar um aviãozinho lá em 2 horas até Buenos Aires, certo? Você que mora em Buenos Aires, está toda hora lá, né? Vai lá passear, vai tomar um vinho com a namorada e volta. Olha como o Celso Cardoso é enjoado, né? E você vê, Buenos Aires aí do lado, então quer dizer que é o cara certo. O Palmeiras precisa
de um cara assim, que nem o Riquelme, que chame para ele a responsabilidade, que se impõe em campo. Está certíssimo. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o Riquelme no Palmeiras. Não. O que você acha do Riquelme no Palmeiras? Riquelme... Você só deu a notícia, perfeita. O Riquelme em times já montados, por exemplo, no Corinthians eu não consigo ver o Riquelme no time. No Palmeiras, que ainda está em formação, dá para você armar um esquema em torno dele. E o Palmeiras não tem um jogador com a criatividade do Riquelme. Tem o Valdívia, que é um bom jogador, mas pode fazer muito bem mais do meio para frente. O Riquelme poderia ser esse organizador. Acho que vai ser muito útil para o Palmeiras, caso se confirme essa contratação, principalmente na Libertadores da América. Duro vai ser vê-lo motivado na segunda divisão do futebol brasileiro. Aí é uma outra história. Mas pensando em Libertadores, sem dúvida, é uma excelente contratação. Mas se você conhece o jogador argentino melhor do que eu, você acompanha o futebol argentino, eu não acompanho, que eu acho o futebolzinho medíocre, chato. Mas, enfim, eu gosto de Carlito Tevez, não gosto do futebol argentino. E vou gritar até o fim, volta Carlito Tevez, porque eu gosto do Tevez. Agora eu não gosto do futebol argentino. Agora eu gosto do Messi, mas o Messi não é argentino, o Messi é espanhol. Está desde os 13 anos na Espanha, então é espanhol, não é argentino. Se criou lá, né? Não sei, e toda vez que vem jogar pela Argentina não joga bem, né? Mas enfim... Mudou isso, jogou bem em 2012. Mudou, ultimamente tem mudado, ele está mais maduro, acho que o técnico também fez um esquema para ele poder jogar melhor e tal, tem mais responsabilidade, né? Então eu acho assim, eu acho que o Palmeiras... Põe a foto do Riquelme com a camisa do Palmeiras, por favor. Põe a foto. Para o palmeirense gostar, para o palmeirense sentir que um dia isso é possível. Que isso é possível. O cara não pode viver achando que está no buraco eternamente. Palmeirense, o Palmeiras é um time grande, é o adversário, eu como corintiano, que eu mais respeito. Não que Chelsea, que Barcelona, que nada. É o Palmeiras o adversário que eu mais respeito. E eu gostaria muito de ver o Riquelme com essa camisa, honrando as tradições e as glórias do Palmeiras, que é um time vencedor e precisa de ídolos, e precisa de craques. O último grande camisa 10, quem foi? Ademir da Guia. Que eu me lembro, né? No Palmeiras não passou ninguém. Teve o Djalminha, desculpa, fiz uma injustiça. O Djalminha era bom, mas não era líder. Não era líder, não era um ícone. Né? O Djalminha era muito bom, mas não era um ícone. O ícone era o Rivaldo, né? O Rivaldo jogava melhor que ele. Tinha outros caras, o Edmundo, né? Alex, esse sim, mas também não era um líder, mas sempre teve um bom meio o Palmeiras. Que é o meio do Palmeiras hoje? Valdívia. Está mais machucado que outra coisa. Então, é o tal negócio. Riquelme, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que vai dar certo essa negociação. Estou torcendo para que isso aconteça. Vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.net. A pergunta é: Riquelme seria um bom reforço para o Palmeiras? Sim ou não? Acesse o site e vote. Resultado no final do programa de hoje. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Num jogo cheio de alternativas, o Palmeiras saiu em vantagem no placar, tomou a virada e ainda teve chance de se recuperar e vencer o Desportivo Brasil. Na próxima fase, a garotada do Verdinho vai encarar o Velo Clube de Rio Claro. Veja os gols. Palmeiras e Desportivo Brasil. Chico, aos 18 minutos do segundo tempo, abriu o placar 1-0 para o Verdão. Na cara do gol, só teve o trabalho de empurrar para dentro o Chico. O Desportivo Brasil empatou com Bruno Gomes aos 24 minutos, aproveitando o cruzamento da direita. Um Palmeiras, um Desportivo. Um minuto mais tarde, David virou para o Desportivo. 2-1. Enquanto todos esperavam o cruzamento, ele mandou para o gol. Aí apareceu o Chico de novo para deixar tudo igual, de cabeça. 2-2. Segundo gol do Chico na partida, segundo do Palmeiras. E João Pedro, aos 37 minutos, definiu o placar aproveitando o rebote no travessão. Final, Palmeiras classificado 3, Desportivo Brasil 2. Palmeiras nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Meus amigos, Deus escreve certo por linhas tortas. Quantas vezes eu fui no estádio e tinha aquele coro Chico Lang. Agora, a esperança de vocês é o meu xará, o Chico. Tá vendo?
Tá aí, Deus é justo. Então vocês agora vão ter que chuparem essa. Que o cara pode ser que vá pro time de cima e faça um gol atrás do outro. Põe os gols do Chico aí. Não é meu filho não, hein? Não tem nada a ver comigo, não é meu parente, mas é meu xará. E olha aí, ó, o moleque é bom, oportunista, né? Tá a presença de ar, o segundo gol até foi mais oportunista ainda, tranquilo, mandou calma, que vai vibrar com sossego, com paciência, e classificou o time do Palmeiras. Então é isso, gente. Agora vocês vão ter que chupar, Palmeiras. Chupem, palmeirenses. O grande esperança de gols de vocês é Chico. E continuem me xingando à vontade. Quanto mais vocês me xingam, mais Deus se vinga por mim. Só tem um detalhe, Chico. É Chico, mas não é Lang. Não faz mal. Mas agora, quando eles gritarem Chico, eles vão lembrar de mim. Porque eu quero bem do Palmeiras. Mas eles nunca esquecem de Não esquecem de mim. Mas eles dizem, que golaço! Que golaço! Lembrou Baltazar, cabecinha de ouro. Lembrou Vavá. Lembrou César Maluco, fazia gols de cabeça. Lembrou Kleber, guerreiro, né? Fazia gol parecido com esse aí. Esse também foi bonito, mas é de outro cara, né? Enfim, eu acho que é assim. O Palmeiras está no caminho certo. Riquelme, Chico, tem outros caras aparecendo. Então o Palmeiras tem que fazer um samba-lelê e levar todo mundo para frente. Agora, na minha opinião, o técnico certo para fazer esse samba-lelê dar certo no Palmeiras, sabe quem é? Eu vou falar para vocês. Mano Menezes. Nada contra o Gilson Klein, absolutamente nada. Mas é o Mano que você peraí, eu vou não explicar. gostava? Não, eu gosto do Mano. Eu gosto para a seleção. Mas eu sou obrigado a reconhecer. Você não gosta para a seleção e para o Corinthians? Não, para um pouquinho só. Eu sou obrigado a reconhecer os méritos do cara. O cara pegou o Grêmio na segunda divisão e levou para a disputa da Libertadores. Certo? Isso que ano que foi isso aí, Celso? 2007. Você que é um computador? 2007. 2007. Aí ele pegou o Corinthians. Na segunda divisão, fez uma campanha espetacular, levou o Corinthians campeão da Copa do Brasil e campeão do Paulistão invicto. Levou para a Libertadores. Caiu nas oitavas, né? Frente ao Flamengo. Paciência. Mas ele recuperou o Corinthians e deixou a base pronta para o Tite chegar e arrebentar. Mas a base quem fez foi o Mano Menezes. Aí ele foi para a seleção brasileira. Na seleção não deu tão certo, mas ele é técnico de clube. Então, eu, sinceramente e honestamente, dia 21, as eleições do Palmeiras vão acontecer. São dois os candidatos, mas se qualquer um dos dois candidatos, eu devia procurar o Mano Menezes. Há quem diga que já está nos planos. Mas é lógico, tem que ser o Mano Menezes, porque o Mano Menezes com certeza vai tirar leite de pedra. E olha que eu lembro bem, hein, viu, Ju? Você que é novinha. Eu me lembro bem que o Antônio Carlos, que era o diretor de futebol do Corinthians naquela época da segunda divisão, pediu pelo amor de Deus, jogadores emprestados, porque o Corinthians não tinha o tostão. Aí pegaram 600 mil reais emprestados do empresário, o Carlos Leite, que emprestou e contrataram alguns jogadores. Quer dizer, foi o que lhe diz o Mário Gobi, que hoje é presidente, e na época era vice-presidente de futebol, o Corinthians era uma terra devastada. E o Palmeiras hoje o que é? Uma terra devastada. Então, o cara certo para chegar, preparar o terreno, botar a sementinha e organizar a coisa é o Mano Menezes. Então, que venha Mano Menezes para o Palmeiras, para o bem do Palmeiras, hein? Para o bem do Palmeiras. Mais Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de se classificar apenas como segundo colocado do grupo, o Fluminense teve pedreira na primeira rodada de mata-mata. Contra o Cruzeiro, o atual vice-campeão da Copinha levou o jogo para os pênaltis, mas acabou ficando pelo caminho. Veja os gols. Cruzeiro e Fluminense, os gols saíram no comecinho da partida. O Cruzeiro fez 1-0 com o Eurico aos 4 minutos. 5 minutos mais tarde, Zé Lucas deixou tudo igual. 1 para o Cruzeiro, 1 também para o Fluminense. Resultado que se manteve até o final do tempo regulamentar. Aí com o empate, decisão nos pênaltis. E o Cruzeiro acabou levando a melhor. Birubiru perdeu a cobrança para o tricolor carioca. Charles fez a defesa. Aí coube a Hugo Sanches definir. Cruzeiro 5, Fluminense 3 nos pênaltis. Cruzeiro classificado. Futebol internacional. Pela Copa da Itália, Inter de Milão e Bolonha não deixaram a coruja dormir e balançaram a rede 5 vezes. Melhor para a Inter, que marcou 3 e se garantiu na semifinal. Pela Copa da Itália, jogo dramático entre Inter de Milão e Bolonha.
Fred Guarim, com esse lindo chute da meia-lua, abriu o placar no Giuseppe Meazza, 1-0. No segundo tempo, o chutão da defesa virou lançamento que caiu nos pés do argentino Palácio. Ele tirou o zagueiro da jogada e bateu para marcar um golaço, no ângulo do goleiro. 2-0 Inter. E para manter o nível dos gols, agora foi a vez de Diamante acertar essa cobrança de falta perfeita. O goleiro Handanovic nem saiu do lugar. 3 minutos depois, Gabbiadini aproveitou o cruzamento da direita e deixou tudo igual. O empate levou a partida à prorrogação e no último minuto do segundo tempo, Ranocchia contou com a falha do goleiro para classificar a Inter à semifinal da Copa da Itália. 3-2, placar final. Meus amigos, o gol é a razão do futebol, né? Eu, quando era editor lá do Notícias Populares, fui editor de esportes de Notícias Populares, depois da Folha da Tarde, não existe mais nenhum nem outro, eu editava só foto de gol. Aí inventaram lá na Folha de São Paulo que a foto legal era a foto do lance, a disputa pela bola, a disputa não sei o quê. Isso é de uma cretinice absoluta, porque o momento máximo do futebol é o gol. Então olhem esses 2 golaços que saíram nesse jogo, um jogo michuruco, né? Não tinha nada a ver. Olha isso, golaço de fora da área, gol bonito, como disse a Ju, e disse muito bem, mataram a coruja, né? Quando a gente chuta lá no ângulo, a gente fala isso, que o cara derrubou a coruja. A coruja gosta de fazer ninho nos cantinhos, né? Então, ali no cantinho da trave. Esse aí é bonito também, olha isso. Ex-Boca Juniors. Ex-Boca Juniors, olha aí. Olha, e esse então, coitada da coruja, mataram a coruja 3 vezes. Né? Então, a gente tem que elogiar, porque, de fato, o chute de fora da área, quando é bem cobrado, bem batido, fica lindo. Esse aí foi um gol qualquer, né? Esse aí até o Celso Cardoso fazia. Né, com o joelho estourado e tudo. E esse aí foi o gol salvador. Né? O gol que fizeram falta no goleiro, o juiz ouviu, saiu e acabou. Mas só voltei para falar isso, que o gol é a alegria do futebol. E tem que se valorizar os belos gols pelo mundo. Nem Inglaterra, nem Itália, muito menos seleção brasileira. Está definido o destino do ex-técnico do Barcelona, Pep Guardiola. O treinador espanhol comandará a partir de junho o Bayern de Munique, atual vice-campeão da UEFA Champions League. A notícia foi divulgada pelo clube alemão. O contrato terá validade até 2016 e os valores do negócio não foram divulgados. Depois de um ano afastado do futebol, Guardiola foi especulado em clubes como Chelsea, Manchester City e Inter de Milão, além da seleção brasileira. No Barcelona, o retrospecto dele é impressionante. De 19 títulos disputados com o clube catalão, foi campeão de 14. Guardiola substituirá o experiente Jupp Heynckes, de 67 anos, que já anunciou que se aposentará no final da temporada. Celso, Chico, Guardiola fez um bom negócio em aceitar o poderoso Bayern de Munique? Confesso que a notícia me pegou de surpresa. Tanto que na imprensa inglesa já davam como certo um acerto com o Manchester City. Levando em consideração o poder financeiro de um Manchester City, de um Chelsea, imaginava que realmente ele fosse trabalhar no futebol da Inglaterra, porque ele pode ter todos os jogadores que ele quiser à disposição, porque dinheiro não vai faltar. Não que o Bayern seja menos rico, mas tem uma outra filosofia de trabalho, uma outra estrutura. De qualquer forma, é um time muito forte também, é praticamente a base da seleção alemã, e o Guardiola vai ter a oportunidade de colocar à prova a sua competência, ou de repetir o sucesso que teve no incrível Barcelona, um Barcelona que vai ficar para sempre na história do futebol, e o Pep Guardiola para sempre na história do Barcelona. Mas agora o momento é de reescrevê-la, uma nova história num outro clube e na Alemanha, Chico. Mas aí que tá, o futebol alemão é diferente do futebol espanhol, né? Futebol espanhol, futebol de toque, o futebol mais elegante, né? Futebol alemão é mais ou menos parecido com o nosso aqui, é pior até, porque é porrada para tudo quanto é lado, né? Você pega o Zé Roberto, que está jogando no Grêmio, e pergunta para ele jogou lá 12 anos, Paulo Sérgio, que era do Corinthians, jogou lá um tempão também, pergunta para ele, os caras batem da cintura para cima, quer dizer, é outro tipo de futebol, outro tipo de marcação, outro tipo de chegada, né? Não sei se o Guardiola vai se adaptar a isso, né? Tomara que se adapte. Agora, jogar na Alemanha não é fácil. Os campeões nunca disparam
né? Você pega os campeonatos alemães, é uma regularidade até do primeiro até a última rodada. Eu diria que depois do brasileiro é o campeonato mais equilibrado do mundo. Nossa Senhora, Celso do céu, é um equilíbrio danado. Mas qualquer um pode ganhar. Mas os times são muito táticos e o forte do Guardiola é justamente essa questão tática, essa questão. Eu acho que ele vai fazer sucesso por lá, sim. Ser tático no Barcelona é fácil, né? Aí eu tenho lá o Messi, tenho o Xavi, tenho o Pedro, tem uma porção de caras. Mas o Bayern também é um monte. Mas peraí, mas no Bayern não tem esses caras não. O Messi já vai fazer uma baita de uma diferença, né? A ausência do Messi. Então, quer dizer, aí o Celso foi feliz quando ele falou que agora vamos ver quem é o Guardiola. Agora vamos ver quem é o Guardiola. Porque dirigir o Barcelona é fácil. Eu quero pegar o futebol alemão que é cascudo, né? Parece o Godoy, cascudo, né? O Godoy é cascudo. O Godoy, pelo amor de Deus, né? Você bate no Godoy assim, quanto mais você bate, mais ele fala, bate mais. Aí você olha, a mão quebrou e ele está lá, né? O futebol alemão é assim. Então, vamos ver. Uma denúncia importante abalou as estruturas do futebol internacional hoje. De acordo com a FIFA, grupos criminosos estão investindo pesado nas armações de resultados de futebol. Cerca de 50 ligas pelo mundo todo estão sendo investigadas e nenhum país está livre desta fraude. A acusação partiu do chefe de segurança da FIFA, Ralf Mutzke. Segundo ele, os criminosos ganham dinheiro com a armação de jogos através de apostas. Se estamos falando da manipulação de partidas pelo crime organizado, isso é feito puramente para ganhar apostas. Eles encontram um jogo obscuro e injetam valores absurdos para lucrar muito, como em uma partida no Sudeste Asiático, por exemplo. Eles estão se aproximando das pessoas que estão em campo, o que significa que os jogadores ou árbitros estão sendo aliciados por períodos longos, seguindo eles, pegando no ponto fraco, mas os criminosos também dão tiros de sorte às vezes, o que chamamos de abordagens frias. Para confrontar uma pessoa que manipulou o resultado de uma partida, é preciso saber se ela foi forçada a fazer isso ou não. A manipulação de resultados já ocorreu no Brasil. Foi durante o Campeonato Nacional de 2005, quando o árbitro Edilson Pereira de Carvalho protagonizou um escândalo que ficou conhecido como a máfia do apito. Naquela oportunidade, 11 jogos arbitrados por ele foram remarcados e o Corinthians foi o campeão daquele ano. Erradicar o crime organizado e a armação de resultados é um sonho que não pode ser alcançado. O nosso objetivo é reduzir a corrupção no futebol. Por isso foi criada a Comissão de Integridade da FIFA, onde vamos fortalecer a entidade e as pessoas que fazem parte dela. O futebol precisa resistir a essa aproximação do crime organizado. Bom, meus amigos, quando começou a matéria, eu falei, pô, esse cara descobriu a pólvora, né? O crime organizado está no futebol, mas faz tempo que está no futebol. Desde que o futebol virou profissional, o crime organizado, né, entrou exatamente para justificar quantias aí enormes de dinheiro que são injustificáveis, né? A suspeita de lavagem de dinheiro. Ilicitamente, e formações de quadrilha, né? Nós mesmo aqui no Corinthians tivemos isso, com a empresa MSI, né, o empresário Kia Jorabichan, que não tem nada a ver com isso. Eu acho que não tem. Mas o recado aí, viu, Celso? Ele deu um exemplo da África e nós lembramos de Edilson Pereira de Carvalho, mas eu acho que o recado que a FIFA quer dar é para o futebol russo, ucraniano, né? Onde houve uma mudança radical, né? Era a União Soviética, cada país virou uma republiqueta e os caras pegaram as armas que tinham lá e venderam tudo a quem quisesse comprar, né? Então, muita gente ficou rica da noite para o dia exatamente por causa disso. Os generais, essa coisa toda. Então, muitos deles estão investindo no futebol inglês, né? E também no futebol espanhol e no futebol mundial. Então, talvez esse arranjo de resultado que ele está falando seja uma indireta para os caras falarem, tudo bem, né? Quer investir no futebol, o dinheiro que vocês têm, pode investir, mas comprar, estragar o espetáculo, não. Esse é o recado que a FIFA está dando. Mas eu acho que... o endereço é certo, viu? É para os empresários russos. Não, tem a questão da lavagem de dinheiro, Chico, mas acho que a máfia das apostas é um outro núcleo do crime organizado. E não está tão distante assim, não. Tivemos vários problemas na Itália, a Itália investigando, jogadores envolvidos, né, no escândalo de armação de resultados, na França. Quer dizer, há necessidade de uma investigação severa, rigorosa.
para punir quem compra o sorriso no futebol. Eu só quero falar uma coisa, é gozado, eu tive site, tenho site, muita gente tem site, e todo mundo sabe que internet, se depender da internet, esse cara morre de fome, né? Porque site não dá dinheiro. Agora, monta um site de aposta para você ver. No Brasil não pode, então você tem que montar no exterior, mas monta para você ver a grana que você vai ganhar. Pô, pelo amor de Deus, tem cara que aposta qualquer coisa. Bom, tá aí, né? Loterias aí por baixo do pano e as próprias loterias legais aí da Caixa Econômica Federal, que o brasileiro gosta de apostar. E não é só o brasileiro, o sonho de ficar rico da noite para o dia é universal, não é verdade? Então, claro que tem isso, né? A FIFA quer proibir, vamos ver. Eu duvido que consiga, mas é válido o esforço. Mundial de Handball masculino, agora à tarde, o Brasil venceu pela segunda vez na competição, que este ano acontece na Espanha. Vamos conferir como foi. A seleção brasileira não começou bem a partida contra a Tunísia, mas aos poucos a ansiedade do time foi diminuindo e os gols foram saindo. O destaque tupiniquim do confronto foi o goleiro Luiz Ricardo Nascimento, autor dessa sequência de defesas. O jogo terminou com um placar de 27-22 para o Brasil. Essa foi a segunda vitória do time comandado pelo espanhol Jordi Ribera no Mundial. Na próxima sexta, a equipe busca a classificação para as oitavas de final, em duelo contra a seleção de Montenegro. Tênis. Pelo Australian Open ficou definido que a próxima fase terá confronto de gigantes entre Maria Sharapova e Venus Williams. Já entre os homens, o número 1 do mundo mostrou que começa 2013 como foi 2012, acumulando vitórias. Veja os principais jogos da rodada. Hoje o tcheco Thomas Berdych entrou em quadra contra o francês Guilherme Ruffin. E ele se deu bem, 3-0, com o duplo 6-2 e 6-4 na última parcial. Jogo complicado de verdade foi o de Jerzy Janowicz, da Polônia, e Somdev Devarman, da Índia. 3-2 para o polonês, que saiu perdendo por 2-0. Já o atual líder do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic, não teve nenhum problema diante do norte-americano Ryan Harrison. Vitória tranquila por 3-0 em apenas 1h30 de partida. Parciais de 6-1, 6-2 e 6-3. Na chave feminina, a guineense Radwanska, da Polônia, passou facilmente pela romena Irina Camélia Begu. Duplo 6-3. Na Li, da China, também avançou. 2-0 sobre a bielorrussa Olga Golovtsova. Parciais 6-2 e 7-5. Outra favorita a avançar foi a russa Maria Sharapova. A musa das quadras não teve piedade da japonesa Misaki Doi e aplicou a chamada bicicleta, ou seja, duplo 6-0 em 46 minutos de confronto. Mas a próxima adversária de Sharapova dificilmente vai ser uma presa tão fácil. A russa vai encarar a norte-americana Venus Williams, que passou pela francesa Alizé Cornet, também por 2-0 com o duplo 6-3. E a australiana Samantha Stozo, mesmo contando com o apoio da torcida, não conseguiu superar a chinesa Zheng Zheng e caiu por 2-1, parciais de 6-4, 1-6 e 7-5. Meus amigos, com todo respeito a essa chinesinha que estava fazendo assim, aí a Sharapova voltou em grande estilo, voltou com os gritinhos de novo na quadra, né? E cada grito da Sharapova é um convite à malícia, né? Não tem como não ser. Dá para colocar os gritinhos dela aí? Só assim, rapidinho. Aquele que o Guga fazia, não lembra? E a Sharapova é outra conversa. Olha aí, ó. Escuta aí, ó. Põe o vídeo. Não vai dar para ouvir. Ou seja... não deu para ouvir, mas não faz mal. Você vai ouvir a minha voz, você não vai ver o... eu vou ouvir a sua voz. A sua voz eu dispenso. A sua voz eu dispenso. Agora, gritinhos da Sharapova são bem-vindos. E nesta quinta-feira, o Super Esporte está recheado de atrações. Veja o recado do Tiago Oliveira. E aí, Juliana, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Amanhã no Super Esporte, tudo sobre o amistoso entre Santos e Barueri.
estreia de Montijo e Neymar de volta ao peixe. O Australian Open segue com os favoritos avançando e a Copinha define mais classificados. Então, amanhã, meio-dia, estou esperando por vocês com o nosso Super Esporte. Valeu, Thiago, e siga o nosso perfil no Twitter. O endereço é twitter.com/gazetesportiva. Você pode acompanhar o programa ao vivo no site gazetaesportiva.net e pode também rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube. Endereço youtube.com/gazeteesportiva.tv. Meu amigo, você já começou 2013 endividado. Não se preocupe não, que não foi só você não, viu, meu filho? Eita, não. Então você tem que procurar, sabe quem? A Accord Company. Afinal, mais de 80% dos contratos de financiamentos podem ter cálculos errados, com taxas abusivas e tarifas que não existem. Você pode estar pagando muito mais do que você deveria pagar por uma casa ou um veículo, um carro, né? Uma moto também, né? Por que não? Então, a Accord Company é uma empresa especializada em líder de mercado e análise de contratos de financiamentos. A parcela pode cair, olha aí, cara, em até 50%. O cara paga R$ 1.200 por um carrinho, né? Mas, na verdade, ele tem que pagar 600. Então, vale a pena você investir. Dá para comprar outro carro, não é verdade? Então, liga agora para o 0 Operadora 11 2227 4210 e marque uma consulta grátis. Você pode ser vítima sem saber. Inclusive, aí a senhora, sua mãe aposentada, que vai fazendo uns empréstimos aqui ou ali, aí que corre o perigo, né? Porque não lê. Aposentado não lê nada, né? Assina e pronto. Então você toma cuidado. Vou dar o telefone de novo: 2227-4210. Proteja o seu patrimônio com a ajuda da Accord Company. Não dê uma de Zé Mané ou de Maria Mané. 2227-4210 e comece o ano na boa. Uma rápida parada no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, o Flamengo apresenta novos reforços São Bernardo de roupa nova para o Paulistão e as últimas notícias de Palmeiras e Corinthians. A gente já volta. Embarque no Hoje Tem e confira os programas mais variados. Pamela Domingues te convida a ir até Santa Catarina conhecer um dos parques mais famosos do país. Todo mundo vai ficar zen num templo budista com uma paisagem maravilhosa. E para matar a fome sem gastar muito, confira os encantos e as delícias das comidinhas de rua. Hoje Tem, nesta quinta, 11h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2014, o Ciências Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever até o dia 25 de janeiro de 2013 para bolsas de graduação em universidades de 15 países: Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Hungria, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido e Suécia. Acesse as chamadas no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação, Governo Federal. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Fala, turma, o Super Esporte tá cheio de atrações. Tem o Super Lero, tem o Divertido e Agora José. Tem câmera aberta para a turma toda mandar o seu recado. Tem o Super Gol. Tem muita coisa legal, mas especialmente tem você, é claro. E eu tô aqui te esperando. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Ninguém sabe como será o futuro dos jornais, dos eventos corporativos, das campanhas publicitárias, ou ainda do rádio e da televisão. Mas sabemos que ele pertence àqueles que são como você, que querem conectar pessoas, criar desejos, contar histórias verdadeiras ou inventadas. Comece seu futuro na Casper Libero, mais de 60 anos de tradição.
professores com experiência no mercado. Agora com oportunidades de intercâmbio. Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Gazeta. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu escravo. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Gazeta FM. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, troca o comando da Guarda Civil Metropolitana após caso de violência na Praça Roosevelt. Pessoas que têm diabetes estão sofrendo para conseguir insulina nas unidades básicas de saúde mantidas pela Prefeitura. Falta do remédio pode causar inúmeros problemas. Ranking de reclamações dos PROCONs de todo o país é liderado pelo setor de telefonia celular. E ainda, preço de frutas, verduras e legumes sobe por causa da temporada de chuva. E os consumidores que vão às feiras, é claro, reclamam. Áreas de risco novamente ocupadas. Moradores retirados desses locais acabam voltando porque alegam não ter para onde ir e reclamam que a ajuda de custo dada pela Prefeitura, olha, é muito baixa. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após a Gazeta Esportiva. E eu espero por você, hein? Até já! Campeonato Paulista, o São Bernardo estreia na competição de roupa nova e com caras novas no elenco, mas uma delas é bem conhecida da torcida do Corinthians. Veja na reportagem de Jonas Campos. O São Bernardo volta à elite do futebol paulista com estilo, novo patrocínio e novos jogadores. Elenco com figuras que já têm bagagem no futebol, como esse aí. Lembra dele? Fernando Baiano, velho conhecido da torcida corintiana, está de volta ao futebol paulista, defendendo as cores do São Bernardo. Muito feliz, né? São anos aí entre Europa e Emirados Árabes. Aí o São Bernardo abriu a porta aí e a gente está feliz de estar podendo voltar depois de tantos anos sem disputar um campeonato paulista, onde eu comecei, né? E agora vestindo outra camisa, então se preparamos bem, esperamos realizar um grande trabalho e quem sabe ajudar o São Bernardo a estar brigando aí os outros colocados. No timão, o atacante conquistou os paulistas de 99 e 2001, o brasileiro de 99 e o Mundial da FIFA em 2000. Esses títulos, somados à artilharia da Libertadores de 99, quando marcou 6 gols, são algumas das boas lembranças do atleta em relação ao clube que o revelou. O Corinthians foi um time que abriu as portas, né? Foi onde tudo começou, onde eu pegava ônibus para ir treinar, praticamente desde moleque ali na base até os profissionais. Sou muito grato por tudo que eu vivenciei ali. Agora, aos 33 anos, Fernando Baiano valoriza o momento do atual grupo corintiano. É maravilhoso, né? O Corinthians eu acho que precisava de um título, de uma expressão como a Libertadores, o próprio Mundial no final do ano. Na nossa época tínhamos ganhado o Mundial, mas sem a Libertadores. Então tá de parabéns toda a rapaziada lá que estão realizando um grande trabalho. Mas o foco mesmo é no São Bernardo, que promete surpreender no Paulistão 2013. Quem sabe a gente possamos fazer um grande campeonato aí e o São Bernardo possa marcar história nesse campeonato também. O início da saga do clube do ABC no Campeonato Paulista começa neste sábado, contra o Santos em São Bernardo. Expectativa grande, né? O São Bernardo se reforçou muito bem também, a rapaziada que chegou, jogadores experientes, já rodados, que querem fazer um grande trabalho. Eu tenho uma expectativa muito grande do torcedor do São Bernardo sobre a nossa equipe, nós jogadores também com esse pensamento aí. Então, o primeiro jogo é importantíssimo, difícil, dentro do nosso estádio, diante do nosso torcedor. Vamos realizar um grande trabalho, com certeza. Fernando Baiano, que foi artilheiro por onde passou e deve marcar também os seus gols com a camisa do São Bernardo. E do São Bernardo para o São Caetano. Rivaldo, que se desligou do meu querido Mugimirim, é o novo reforço do Azulão. Já está tudo certo, ele deve ser apresentado oficialmente ao torcedor na próxima terça-feira. E só lembrando, o Fernando Baiano tem um recorde, né? Ele conseguiu fazer 5 gols no jogo do Corinthians pela Libertadores, né? Quando ele era garoto.
Foi contra o Cerro Porteño no Pacaembu. No Pacaembu. 8-2 para o Corinthians, né? E ele fez 5 gols nessa partida. Então é um recorde. Na Libertadores, nem o corintiano fez tanto gol assim. Né? E sabe-se lá Deus se é que vai fazer um dia. Porque 8-2, nem eu poderia dar um placar assim. O meu placar é 7-0. A torcida santista deve comparecer em bom número daqui a pouco no Pacaembu para ver as estreias de Montijo, Cícero, Neto, Guilherme Santos e René Júnior no amistoso contra o Barueri. Ainda se recuperando de uma séria contusão no joelho esquerdo, o zagueiro Edu Dracena não joga, mas conversou com o repórter Adriano Dolfi enquanto espera o melhor momento para retornar aos gramados. Estou fazendo todos os movimentos, não estou sentindo nada, graças a Deus, o joelho está bem firme. Agora pegar mais confiança, pegar ritmo de jogo, tempo de bola. Então a gente está fazendo um trabalho bem específico mesmo, sem pressa. E quando tiver bom assim, vou estar à disposição do Muricy. Eu acredito que bem breve, no máximo aí 2 ou 3 semanas, já estou à disposição do treinador. Edu Dracena que faz falta para o Santos. Grande jogador, companheiraço, vem aqui no Mesa Redonda, sempre muito gentil, né? Tomara que volte logo. Torço muito pelo Edu Dracena. O São Paulo não foi bem no último jogo-treino antes da estreia no Paulistão. Depois de estar perdendo por 2-0, o tricolor conseguiu se recuperar, mas não foi além de um empate com o Red Bull, que este ano vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Era o 2º teste do ano, desta vez contra o Red Bull, que vai disputar a Série A2 do Paulista. A expectativa era de mais uma goleada. Sem Cortez, com dores musculares, Carleto foi o lateral esquerdo. Mas o que se viu em campo foi o domínio completo do adversário e muitas falhas do tricolor, como esta de Lúcio, aos 8 minutos. Aos 16, Micão marcou o gol da equipe do interior. O segundo aconteceu após lambança de Douglas e Rogério Ceni. Nosso objetivo não era dar um espetáculo e fazer um excelente jogo hoje. O nosso objetivo é sábado e os próximos 2 jogos da pré-Libertadores. Na segunda etapa, as 2 equipes atuaram com times reservas. Com 3 zagueiros, o São Paulo empatou. Acredito que iniciar o campeonato 100%, acredito que não é o ideal para a nossa equipe, não é a nossa ideia, mas sim o crescimento e o desenvolvimento dentro das competições para que o 100% e a perfeição venha chegar nos finalmente da competição. Lúcio considera ainda muito cedo para fazer uma avaliação do São Paulo nessa temporada. Jogando bem ou mal, o importante é conquistar a vaga na Copa Pré-Libertadores e estrear bem no Campeonato Paulista. Primeiro jogo do Campeonato Paulista já é valendo 3 pontos, então tem que ser encarado da mesma forma que o jogo da Pré-Libertadores. E não é papo furado. Com a volta de Felipão à seleção, o zagueiro sonha sim em voltar a vestir a camisa amarela. Eu, como qualquer outro jogador que já passou na seleção brasileira, sempre ainda tem a esperança. É claro que vai depender do nosso futebol, do nosso desempenho dentro do campo, mas é sempre um orgulho, é sempre uma satisfação defender a seleção brasileira. O Lúcio foi uma baita contratação do São Paulo, pela experiência, pelo espírito de liderança, e o resultado no jogo treino, agora, nessa fase de treinamento, pouco importa se ganhou, se perdeu, se venceu por 8, se empatou ou se perdeu. É só um treinamento. Bom mesmo, o São Paulo precisa estar na estreia da Libertadores, aí se encontra o Bolívar, que a situação é um pouco mais complicada. É pouco tempo de preparação e uma responsabilidade muito grande. Exatamente, você tem razão, porque afinal de contas já pensou todo esse investimento que o São Paulo fez e o São Paulo cai fora da Libertadores perdendo para o Bolívar? O que vai fazer com esses caras, né? Não, fora da Libertadores, contrataram todo esse monte de gente porque acho que o Corinthians já passou por isso. O Corinthians passou por isso com o Tolima.
Aí foi obrigado a reciclar, né? O Ronaldão lá, o Fenômeno pediu, né, fim de carreira, o Roberto Carlos se mandou, enfim, é complicado. Esse negócio de pré-Libertadores é muito complicado. E o Grêmio também tem a LDU, né? Quer dizer, são 2 abacaxis. Não porque o Bolívar seja um grande time, não é um grande time, é um timinho. O problema é a altitude de La Paz, minha gente. A primeira vez que eu fui lá para La Paz, o que sangrou meu nariz foi uma grandeza. E do nada, aí tive que tomar, sei lá o que me deram, que aí passou oxigênio, é um horror. Bolívia, para visitar é ruim, imagina para jogar. Palmeiras agora, depois de empatar com o Juventus ontem em jogo treino na academia de futebol, o Verdão voltou hoje aos trabalhos com a presença dos jornalistas. Felipe Esboril esteve por lá e mostra como foi o dia alviverde. A bola da vez aqui na academia de futebol tem nome e é Argentina. La Pelota se llama Riquelme. E parece que agora a diretoria palmeirense resolveu apostar todas as fichas no jogador de 34 anos. Ninguém confirma por aqui, mas as notícias dos bastidores indicam que os dirigentes estariam indo para a Argentina a fim de negociar a contratação do ex-jogador do Boca Juniors. Nossa reportagem tentou um contato com praticamente todos os envolvidos nessa negociação, desde o presidente Arnaldo Tironi até o empresário do jogador Riquelme lá na Argentina. Ninguém retornou às ligações, mas pelo menos por enquanto. E as notícias que a gente teve acesso por Aí, portanto, tivemos um problema com o material do Felipe Esboril sobre o Palmeiras, mas deu para você entender boa parte da matéria. Riquelme está muito perto do Palmeiras, pelo menos houve uma proposta oficial, uma nova proposta, algo em torno de R$400 mil por mês, por 3 anos de contrato, além de, pelo que a gente pôde apurar, ainda um valor de patrocínio que o Riquelme pode adotar no Palmeiras, pode ficar com esse valor inclusive, a proposta é tentadora. Agora, a questão é que o Tironi vai deixar o cargo de presidente do Palmeiras agora dia 21. Então, é um negócio que está sendo feito para a nova administração. Administrar depois. Quer dizer, é muito complicado, Chico. O nome do Riquelme não se discute, né? Mas é uma última tarefa da atual gestão e a responsabilidade pelos pagamentos e tudo mais vai ficar com a nova gestão. Mas, ô Celso Cardoso, isso acontece em qualquer situação. Sai uma diretoria, entra outra, isso acontece. Acontece também em governos, prefeituras, né? Até a nível federal. Eu me lembro bem que a Marta, antes de sair, deu aumento para o funcionalismo público. E quem veio depois dela que teve que pagar. Então, eu me lembro bem disso aí. E, bom, o funcionalismo público todo achou a Marta maravilhosa, né? Oh, que mulher bonita, que mulher fina, né? Vê a Marta, mas o cara que ficou depois dela que teve que pagar tudo isso aí que veio. Se não me engano foi o Serra, né? Não me lembro. Foi o Serra. Acho que foi o Serra, né? Aí depois herdou o Kassab. Aí o Kassab começou a inventar uma porção de imposto que não tinha para poder pagar as dívidas que a Marta deixou. Então inventou a lei da cidade limpa, que é aqui. Bom, eu ando na Paulista e eu quero achar um lugar, eu não acho. É um negócio absurdo. É ridículo essa lei, mas existe. Né? Você vai para Tóquio, você anda à noite na cidade, não precisa nem ter luz. Imagina se ele fosse prefeito de Nova York, né? Com a Times Square, coitado. A Times Square é linda de noite. Pode estar chovendo, nevando, é bonito assim mesmo. E São Paulo podia ser bonito assim também. Agora no Natal ele. Ainda bem que mudou. Tomara que o Haddad também mude isso. Mas enfim, é muito comum acontecer isso. Então tá certo, Tironi. Comprou e largou. O cara que se vire para pagar. E é assim que funciona a coisa. E outra coisa, ele não está deixando um Zé Mané, ele está deixando o Riquelme. O Riquelme, gente, o Riquelme é um dos maiores jogadores de futebol, os maiores meias que eu vi jogar é o Riquelme. Então ele me lembra muito o Pedro Rocha, lembra do Pedro Rocha? Que jogou no São Paulo, uruguaio, né? Então eu digo uma coisa para vocês, eu acho que está certíssimo. A única coisa decente que o Tironi fez, porque o Tironi foi muito acanhado, né? Muito tímido. Só queria fazer um adendo, Chico. Ele tem que sim. Agora, os caras que se virem para pagar o Riquelme. Mas você sabe quão fã eu sou do Riquelme. Disse aqui até que seria uma bela contratação
para o Palmeiras. Levando em consideração o elenco que o Palmeiras tem, os jogadores que o Gilson Kleina tem à disposição. Agora, não é o mesmo Riquelme que foi campeão com o Boca Juniors no começo dos anos 2000. Quer dizer, tem 35 anos, no Boca mesmo ele saiu e argumentou que queria sair porque ele já não se sente mais com condicionamento físico capaz de jogar o que jogava antes. Quer dizer, tem todo essa nova situação que você não pode desconsiderar. Então, de repente, você faz 3 anos de contrato com um jogador que já não tem mais o mesmo vigor físico, que não joga há 6 meses. A última partida do Riquelme foi justamente na final contra o Corinthians pela Libertadores da América. Quer dizer, desde aquela partida com o Corinthians, o Riquelme não jogou mais. Então é um outro contexto. Você, de repente, propor um contrato de 1 ano para um jogador nessas características, eu acho fantástico. Agora, 3 anos de contrato realmente é algo a se pensar. Eu mesmo, apesar de fã do Riquelme, não sei se faria um negócio desse nível, nesse porte, com essas variáveis. Eu só, na minha opinião, não faria de 3 anos, faria de 2 anos. 2 anos tá bom. Aí o Riquelme pode ser a carreira. O Boca não quis fazer 2 anos. Mas 2 anos ele joga. Ele esteve aqui, nós bem conversamos cara a cara. Você conversou muito tempo com ele, eu vi, eu também conversei. O cara tá fininho, bicho. O cara tá fininho, magrinho. É só ele treinar que ele joga, pô. O cara tá inteiraço. O Riquelme tá inteiraço. 36 anos, mas tá enxuto. Vai dar certo, sim. Mais 6 jogos deram sequência nesta tarde à segunda fase da competição. Coritiba e Grêmio ficaram no empate em 1-1 no tempo normal. E nas cobranças de pênaltis, o tricolor gaúcho fez 4-1 e se classificou. O outro time gaúcho também na disputa, o Juventude, ganhou por 2-1 no América de São José do Rio Preto e representará o estado nas oitavas. Para a alegria de Celso Cardoso, o Mojimirim fez 2-1 no Atlético Paranaense e também está na próxima fase. O Atlético Mineiro avançou após derrotar o Figueirense por 3-2. O Botafogo do Rio de Janeiro perdeu para o Fortaleza por 2-0 e está eliminado. Corinthians e Bahia estão jogando agora. A partida ainda está no primeiro tempo e o placar continua 0-0. Quem se deu bem foi o São Paulo, que em um jogo com um lance bastante polêmico, virou sobre o Santa Cruz e vai pegar o Fortaleza. Celso. Então vamos conferir os gols da partida. O São Paulo começou perdendo, o Wallace fez 1-0 para o Santa Cruz, aos 32 minutos do primeiro tempo. Aí o São Paulo empatou com o Thiago, aos 12 do segundo, 1-1. E aí o gol polêmico, o gol marcado pelo Adelino, aos 23 minutos. Os jogadores pernambucanos reclamaram que a bola não teria entrado. E realmente, por esse ângulo, fica a dúvida se a bola entrou totalmente. Não entrou. Roubaram o Fortaleza. Santa Cruz. O Santa Cruz. Resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.net. Riquelme seria um bom reforço para o Palmeiras? Sim ou não? Sim, 62,3%. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Mais